quê, Bitcoin? Você me prometeu uma alta, você me prometeu a lua. Você me prometeu um calango. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Ontem a gente fez um videozinho rápido falando da tendência só do Bitcoin e no final do vídeo eu dei uma breve explicação de como colocar stop e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre risco-retorno, mas eu vou fazer uma análise de novo do Bitcoin e do Ethereum. A gente vai ver como tomar decisões com esse cenário que está acontecendo agora. Quem acompanhou as minhas dicas desde sábado se deu bem, porque a gente já previa esses movimentos de baixa. Eu falei que eu estava operando short, às vezes o pessoal cobra e fala, pô, o cara tá sempre torcendo para cair, o cara só opera short, mas isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é risco-retorno. Quando uma tendência majoritária é de baixa, é muito mais confortável e mais assimétrico, ou seja, trades mais longos e mais seguros na direção majoritária do mercado. É claro que a gente teve vários repiques, trouxeram altas de curto prazo e muita gente operou esses repiques. Só que, principalmente quem está começando agora, é muito importante operar a favor da tendência, porque você pode ficar preso no trading. Se tomar um stop, tá tudo bem, porque depois você entra de novo. Mas agora o trader mais experiente, ele faz um scalp, que é o quê? Pegar aquele movimento curto, fechar mercado na hora que estressar. E isso não é uma técnica que eu acho interessante passar aqui no grupo, porque pode prejudicar muita gente. Então eu faço scalp também, mas eu não divulgo, porque eu acho perigoso. No máximo lá no grupo eu falo, ó galera, entrei em tal moeda, e sem muitos detalhes, porque aí fica à mercê da análise da pessoa. Mas aqui no público a gente fala das tendências do mercado e para onde está mais seguro operar. Então vocês podem ver em todos os meus vídeos anteriores, porque eu falo que pode ir para os dois lados. Realmente pode ir para os dois lados. Mas eu sempre falo, por que a maior probabilidade é ir para baixo e para que lado eu estou operando. Mas também quem tem um pouco de conhecimento consegue ver as oportunidades de trades mais curtos contra a tendência. Eu estou com o gráfico aberto aqui do Bitcoin, deixei aqui no diário já, com essa cunha ascendente, também é uma bandeira de baixa, navegou dentro dessa bandeira, ele pode seguir nessa região aqui para romper para baixo. Essa é a maior probabilidade. E com as tarifas do Trump, esse repique de alta que estava acontecendo foi rejeitado. Então, se tivesse um cenário macro melhor, talvez esse repique pudesse ter continuado aqui e, quem sabe, se estruturado acima dos 100 mil. Isso daria muito mais segurança para trades de long, até, quem sabe, o topo anterior ou um rompimento de topo. O Bitcoin, por mais que seja grande para a gente, ele é um ativo pequeno para o mercado tradicional. Então, quando vem dinheiro de fora para os ativos de risco, o Bitcoin explode. Mas o que está acontecendo agora é que o dinheiro pesado está indo somente para os metais e ativos essenciais para a vida humana. Então não sou eu que quero que o Bitcoin caia, eu só vou de acordo com a tendência. Então no diário ficou bem claro aqui o que está acontecendo. A gente ainda segue numa tendência confirmada de baixa. Eu vou limpar esse desenho aqui, vou ativar o Pie Indicator, que é o meu indicador para TradingView, e já vou introduzir no meio da análise essa questão do risco-retorno. No diário, a gente tem o quê? VWAP vermelho, abaixo da POC, que é essa linha amarela, que indica que dificilmente ele vai fazer esse movimento aqui para vir aqui até a região dos 94.300. Essa é a assimetria de alta. E para baixo, ele facilmente vai vir aqui nos 87.900 por causa desse vazio de VPVR. E esse VPVR é fraco, tem pouca liquidez aqui. E ele pode vir nessa região aqui. E aí, se perder essa região dos 85 mil, a gente não tem mais nenhum suporte no diário. Vamos ver o pai no 4 horas, o que ele diz. Como está a assimetria? Ele tem várias resistências acima do ponto que ele está e um espaço livre abaixo. Isso é o quê? O que a gente falou no começo do vídeo, a simetria. A probabilidade e o espaço livre estão nessa direção, para quem sabe até fazer um pivô aqui e romper na região dos 87.800. E quando os valores confluem em tempos gráficos diferentes, a análise é mais assertiva ainda. Então a gente chegou nesse número aqui no diário e no 4 horas. A gente vê também vários fatores: linha vermelha, fundo vermelho, ADX vermelho. Só que a única questão contra aqui é que a gente já está com essa queda bem estressada, podendo dar um repique. E se esse repique acontecer, é ótimo. Se ele vier aqui até a região dos 93 mil, é um ponto perfeito para deixar uma ordem aqui, pegar o pivô de baixa e vir até aqui, mais ou menos. Dá para segurar o trade, fazer parcial com uma ótima simetria e risco-retorno, que é o que a gente estava conversando. Com a ajuda do Pie Indicator, fica fácil de identificar isso no gráfico. Tem essa ferramentinha aqui também, do TradingView, que é bem legal, porque a gente consegue jogar ela aqui em cima, ó. Aí a gente vê exatamente que a gente tem uma área vermelha com uma simetria
de 7%, muito maior do que a área verde. E aí você pode fazer o oposto também para fazer essa métrica. E aí, se você vê que você tem muito mais espaço vazio na região de short, por que você vai correr o risco de pegar esse movimento curtinho aqui contra a tendência ou pegar esse movimento aqui, que é o movimento que a gente vem falando faz muito tempo? Quem me ouviu pegou o Bitcoin aqui e está surfando até agora. Eu vou abrir o gráfico do Ethereum agora, vou desativar o Pi. E acabou que eu prometi que ia falar de assimetria no final do vídeo, mas a gente já incluiu o assunto aqui durante. Melhor, né? Porque aí o vídeo fica mais curto, fica mais dinâmico. Olha só, o Ethereum, ele estava preso fazia um bom tempo dentro desse triângulo e ele rompeu, confirmou e rejeitou, porque ele fez até um oco aqui, ó. A gente avisou sobre esse sinal de topo no vídeo de sábado. E aí rejeitou, tentou de novo, fez outro short squeeze aqui, um pequeno short squeeze, porque se a gente vê esse movimento que ele fez aqui, é fácil identificar um short squeeze. Por quê? Você vê que o gráfico caiu e muita gente abriu short. Aí, conforme foram abrindo short, o mercado vai subindo devagarzinho. E quando acontecem esses movimentos do mercado subir de escadinha, é difícil identificar o momento da queda, porque conforme as pessoas vão abrindo mais short, obrigatoriamente outras vão sendo estopadas. Só que a hora que um player grande é estopado e obrigado a vender a mercado, desencadeia uma reação em cascata que leva todo mundo junto, somado a uma notícia macroeconômica. A gente voltou para dentro do triângulo, correndo o risco, sim, de já romper ele para baixo com um pivô, que seria aqui mais um ponto ótimo para a aplicação de um short confirmado, a região dos 3.069. Para quem não quer dar um short a mercado aqui no rompimento, pode esperar ele confirmar, que aí o movimento fica muito mais seguro. Ele dificilmente vai descer reto aqui e ir embora, mas pode acontecer. Aí você vai ficar de fora esperando uma oportunidade de pivô com confirmação. Vamos ativar o Pi Indicator aqui no Ethereum de 4 horas. Olha só, isso a gente também tinha falado nos vídeos anteriores, o tanto de coisa que a gente tinha aqui na frente para romper em uma tendência de baixa. E que a maior probabilidade, sim, era ele vir aqui testar a média de 50 e descer. Aconteceu exatamente do jeito que eu falei nos outros vídeos. E agora a gente está numa região que provavelmente vai perder o VPVR, o VWAP está vermelho, o ADX está começando a ficar vermelho, a gente tem a simetria risco-retorno para vir pelo menos aqui na região dos 2.976, mais ou menos. Que se ele perder e fizer um pivô abaixo, vamos falar aí dos $3.000, o Ethereum vai embora. E esse caminho já estava meio que pré-definido no ano passado, mas aí a gente também falou sobre isso. No começo de ano, o mercado se reposiciona e costuma ter, sim, esses movimentos mais explosivos de reorganização de capital, rotacionamento e movimentos de alta. Agora ele está perdendo a região do VPVR, provavelmente não vai dar tempo de uma confirmação. O mercado americano está abrindo daqui a pouco, ele pode ter uma busca de liquidez aqui para cima para não descer reto. O VWAP do Pi está numa região interessante, que é uma região de VPVR bem densa, que ele já conseguiu furar. Então, a próxima parada do Ethereum na região de $3.000 e pode perder. Fechou então, galera? E quem quiser trocar uma ideia comigo, chega no nosso grupo do Telegram, eu converso com todo mundo. Se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente falou hoje, que foi stop, risco-retorno e assimetria, manda uma mensagem nos comentários aqui que eu vou responder. E quem opera pela BingX tem mentoria gratuita comigo, acesso ao nosso grupo VIP e as ferramentas que a gente produziu exclusivamente para o nosso grupo do Telegram. Então chega lá, você vai ser muito bem-vindo e pode trocar uma ideia comigo que eu vou falar direto com você. Abração, boa semana, tamo junto.